Bem-vindos ao grande round do Hospital de Clínicas, na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse encontro de hoje é sobre dor crônica e nós gostaríamos de ressaltar a importância do diagnóstico preciso da dor. Uma das doenças frequentes associadas à dor crônica, especialmente no seu contexto mais sistêmico, é a fibromialgia. Por essa razão, nós trouxemos o Dr. Antônio Cardoso dos Santos, que é chefe do Serviço de Fisiatria do Hospital de Clínicas, e a doutora Simone de Azevedo Zanetti, que é professora do Serviço de Fisiatria do Hospital de Clínicas. Cardoso, o que é a fibromialgia? Como é que essa doença se apresenta? Qual a sua importância? A fibromialgia, ela é uma doença cuja principal manifestação ou queixa dos pacientes é a dor. E é uma dor difusa em muitos pontos do corpo. Uma dor que não tem características inflamatórias como uma doença reumática, tanto que os exames para testes de doença reumática são negativos, e ela traz junto consigo um estilo de vida ou de comportamento e de perfil psicoemocional que predispõe ao aparecimento dessas dores. E o que é esse perfil psicoemocional? Isso é muito importante. Sempre o paciente vem procurar por causa da dor, mas cabe a nós, profissionais de saúde, detectar esse perfil. São pessoas que têm distúrbios de sono, então insônia, quadros depressivos ou de estresse, pura e simplesmente. Fraqueza? Fadiga, né? A fadiga sem causa aparente, é uma fadiga crônica muitas vezes, né? Então esse perfil onde fatores, né, manifestações psicoemocionais estão envolvidos, determinam o aparecimento dessas dores difusas. Isso está muito relacionado também com a resposta aos estressores físicos, emocionais. Também esses pacientes parecem responder pior a esses estressores. Exatamente isso. Fatos que, vamos dizer, cotidianos negativos da nossa vida têm para esses pacientes uma repercussão maior, né? Daí, jogar no físico, no seu corpo, né, essas dores difusas. Tá? Dentro dessa situação, né, são pacientes relativamente sofredores, né, que têm uma necessidade importante de um diagnóstico adequado e uma orientação adequada. Não é uma doença nova, né, Simone? Não, a doença não é nova. No século XIX, ela foi descrita como uma doença que acometia principalmente mulheres com dor difusa e foi chamada de fibrosite, que significava que havia uma inflamação nas camadas de fibras que envolviam os músculos, no tecido fibroso que eles descreviam naquela época. Mas no século XIX foi começado a ser identificada e a classificada a fibromialgia, quando em 1975 eles mudaram o nome para a fibromialgia e logo após, em 1990, o Colégio Americano de Reumatologia se reuniu com um comitê e descreveu os critérios para o diagnóstico da doença. Existe uma distribuição, vamos dizer assim, em pontos específicos do corpo para o aparecimento da dor? Exato. Então, neste ano, em 1990, foi postulado que a fibromialgia era caracterizada por dor difusa nos 4 quadrantes do corpo e que deveria ter uma contagem mínima de 11 pontos sobre 18, que são esses pontos que mostram o slide, né? Então, na região da cintura escapular, na região do tórax anterior, na cervical, na região da pelve, da cintura pélvica, dos joelhos,
E então, até 2010, 2011, persistiu esse tipo de esse diagnóstico com esses critérios. Em 2011, eles aprimoraram esses critérios, porque era muito subjetivo, ele dependia da palpação e do profissional que ia fazer este diagnóstico. Então, atualmente, o diagnóstico foi revisitado e considera-se também os sintomas associados, a severidade dos sintomas associados. Em 1995, então, e em outros anos, nós temos estudos que demonstram a prevalência. Inicialmente, com esse diagnóstico de 1990, a prevalência era de 9 mulheres para 1 homem, e atualmente, com o diagnóstico mais atualizado, os homens ganharam em diagnóstico. Então, a prevalência gira em torno de 2 para 1. 2 mulheres para 1 homem. Quer dizer que o novo critério de diagnóstico da fibromialgia fez com que mais homens fossem incorporados nesse diagnóstico, identificados nesse diagnóstico. E como é que se dá a intervenção sobre esse quadro? De que maneira nós podemos tratar esses pacientes e fazer com que eles convivam melhor com essa situação? Isso é muito importante que a gente possa abordar, porque, primeiro, a maioria dos pacientes pode controlar a dor, mas não há cura para essa doença, como um monte de doenças em medicina, não é? Mas o importante é poder transmitir ao nosso paciente a possibilidade de controle desse quadro de dor e das outras manifestações. É fundamentalmente um tratamento que vai associar 2 grandes núcleos de ação. O tratamento através da medicação, que depois a professora Simone pode abordar com muita propriedade, né? E os exercícios. O exercício tem um papel muito importante, tão importante quanto seria o uso da medicação. Mas é exercício moderado, né, Carlos? O exercício ele pode ser de vários tipos, mas principalmente ele tem que atender que seja um exercício aeróbico, né, que trabalhe o fortalecimento da musculatura como um todo e os alongamentos. Quer dizer, é um exercício que tem que atender o que é mais importante dentro de uma atividade. Uma caminhada de 30 minutos por dia, 5 já dias por semana, como a OMS recomenda. Exato, já é excelente. Mas exercícios de fortalecimento específico, principalmente aqueles grupos da parte do corpo que o indivíduo mais sente dor, que às vezes é no corpo todo, né? Por isso também tem que ter alongamentos para evitar os encurtamentos que são inadequados e o fortalecimento específico. Se coloca que a hidroginástica seria uma forma muito boa. Eu particularmente, né, vejo assim, no nosso clima, a hidroginástica, principalmente no inverno, não é algo muito adequado de se fazer, muito bom de se fazer, mesmo em piscina aquecida, porque se sai da piscina. Então, e outra coisa, nem sempre está disponível para todas as pessoas, enquanto que caminhada estaria disponível. Então, a mudança de estilo de vida, o entendimento de que o exercício é importante e a orientação do profissional de saúde para que, num primeiro momento, esse nosso paciente vai ter intolerância ao exercício. Ele tem fadiga fácil, ele tem restrição a se movimentar muitas vezes. Tem que romper esse ciclo vicioso e iniciar um novo comportamento. Exato. Né? Que quando ele começar o exercício, ele vai ter intolerância a essa atividade, vai aumentar a dor. Aí o controle medicamentoso é importante e a orientação que isso vai passar. Perfeito. E quais os medicamentos que podem ser usados, Simone? Então, a fibromialgia ela é relacionada à sensibilização central. Então, os medicamentos que nós usamos, eles devem atuar nessas vias nervosas, né? Então, seriam os antidepressivos tricíclicos, os inibidores da recaptação da serotonina e algumas gabapentinas, por exemplo. Esses medicamentos, eles interferem, vamos dizer assim, mais na modulação do humor, mas eles chegam a contribuir para que o paciente passe a aderir mais a essa mudança comportamental, a esse novo estilo de vida, ou são mecanismos independentes? Qual é a impressão de vocês? Eu diria que
o tratamento medicamentoso é importante, porque ele vai trabalhar na melhora do humor do paciente e também os antidepressivos, né? Eles também atuam na dor dentro do mecanismo de diminuir a sensibilização central. Então, eles não trabalham só no humor, eles trabalham na dor também. Não é? Por isso, o controle medicamentoso é fundamental. Isso, evidentemente, exige um acompanhamento de um fisiatra, controles periódicos, né? Já que é uma doença crônica, exige acompanhamento permanente. Exatamente, né? Exatamente, para manter a reorientação, acompanhar as modificações de dor do paciente ao longo do tempo, evitar que ele não adira ao tratamento, né? Porque é muito fácil fugir do tratamento num paciente sofredor crônico que às vezes não está melhorando tão rápido como ele gostaria de melhorar. Mas nós temos que dizer e ver quais as melhoras que às vezes se apresentam. Quando a gente pergunta para um paciente, você melhorou? Em geral a resposta é não. Não é? Mas às vezes um interrogatório mostra assim, que ele está caminhando mais, que ele está tendo uma vida social melhor, está saindo com a família, visitando amigos e parentes. Então tem dados secundários que às vezes nos mostram essa melhora. A dor, ela fica meio que carimbada no corpo do indivíduo, né? Então até que ele sinta que melhorou a dor leva às vezes mais tempo. Perfeito. Nesta semana, então, nós abrimos a discussão sobre fibromialgia. Convidamos todos a fazer perguntas, mostrar suas dúvidas, fazer questionamentos, fazer comentários. Tanto o Dr. Cardoso como a doutora Simone Zanetti vão estar à disposição pelo período de uma semana para responder a todos esses questionamentos. Eu sou James Fleck e, em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção que foi dada a esse programa.